Ó, primeira pergunta que mandaram aqui, ó. André Alex, eu vi que mandou ali, ó. Boa noite. Não faço uso de medicamentos. Tem algum que posso comprar sem receita? Essa pergunta é clássica, né? Responde aí. Meu amigo, vamos lá. As medicações, como a gente estava falando, elas são usadas de acordo com cada caso. Então, não adianta a gente tentar se automedicar. É difícil, muitas das vezes, a gente. Ah, eu conheço um amigo que toma uma medicação, mas às vezes a medicação que ele usa, mesmo que não seja com uma receita controlada, ela pode não servir para você, porque toda medicação ela tem um efeito colateral. Então, a gente tem que ver de uma forma mais específica, personalizada para cada paciente. Então, a gente nunca recomenda a automedicação ou que compre uma medicação por conta própria sem passar por um profissional de saúde, no caso, um médico, um psiquiatra, ou até mesmo uma orientação de algum desses profissionais. Então, não vale a pena fazer isso. Tá joia? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, infelizmente, está na cultura. Muitas pessoas não querem passar pelo profissional e querem se receitar, né? Querem tomar a medicação sozinho. Tem muita medicação que não precisa da receita controlada, mas os riscos de você piorar o problema existem. E muitas das vezes a gente tem um perfil, às vezes, de um paciente que é mais ansioso, um paciente que pode estar tendo alguma comorbidade, como a depressão, ou até mesmo um distúrbio do sono. Então, dependendo da medicação, a gente pode piorar o quadro desse paciente. Então, é muito importante passar realmente por um atendimento e nunca se automedicar. Claro que a gente às vezes vai pesquisar alguma coisa, a gente lê sobre alguma coisa, uma informação. Eu acho que o conhecimento ele nunca é demais, mas não comece uma medicação sem passar por um profissional antes. Muito legal. Tá Sabe, joia? sabe o que que eu percebo, Tomás? Eu queria que você falasse aí pro pessoal. Hoje nós estamos vivendo no momento da informação ou da desinformação, né? Tem muitas pessoas que pesquisam um pouco sobre o medicamento, pesquisam sobre os efeitos colaterais, pesquisam um pouco sobre algum medicamento e acham que já tem conhecimento, ou até mesmo vê resultado de exame, acho que já entende. Como que você, como médico, leva isso, cara? Cara, eu acho que assim, a gente está numa era agora que realmente tem muita informação e desinformação, como você falou. Só que muitas das pessoas, às vezes, a gente não, quando a gente não tem uma preparação, não tem uma faculdade, não tem o estudo por trás, a gente acaba se confundindo, porque a gente não tem aquele filtro de conseguir determinar o que é verdade e o que é mentira. Então, às vezes, algumas pessoas até fazem uma propagação de alguma mensagem querendo ajudar, mas a gente tem muita gente também que, sem querer, passa adiante uma desinformação. Então, é legal você pesquisar, aprofundar um assunto, só que qualquer dúvida mais específica é bom você tirar com um profissional. Porque, igual um professor, quando a gente está na faculdade, quando a gente está no colégio, né, lá na infância, a gente tem os professores que a gente pode confiar. Então, você lê num livro, ok. Agora, você vê na internet, hoje em dia, a gente tem que fazer essa verificação. Então, o resultado de exame, ele tem uma interpretação, ele tem os sinais e sintomas que a gente não pode deixar de lado. Então, a questão da medicação e efeito colateral, muitas das vezes, quando a gente lê a bula, ela pode acabar assustando a gente, porque como você não sabe interpretar a prevalência daqueles efeitos colaterais, a gente pode, sem querer, achar que vai acontecer tudo aquilo com o paciente ou com a gente. Então, isso pode até atrapalhar, em algumas vezes, o tratamento. Porque cada pessoa responde de uma forma, existe a questão da dose, existe a questão da interação das medicações, a duração do tratamento. Então, assim, eu sempre sou a favor de você se informar, de você querer aprender. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que a gente está pesquisando, lendo e aprendendo. E na dúvida, vale a pena marcar aí uma consulta ou passar por um profissional que você consegue esclarecer de uma forma mais confiável, vamos dizer assim. Muito interessante você falar isso, porque já chegou paciente para mim que se automedicava, sabe? Chegou e estava com insônia, totalmente desregulado, né? E conversei muito com ele sobre isso, sobre autorresponsabilidade, e falei para ele a importância do acompanhamento profissional. E eu vejo uma consequência muito grande de quando um paciente se medica, que ele, primeiro, a oscilação emocional, que era o caso desse paciente, estava mais estressado, o estresse lá em cima, e a insônia. São consequências que geralmente acontecem, né? A tomada de decisão, quando a gente está nesse limite, ela acaba levando, às vezes, à automedicação. E a medicação, dependendo da classe ou do tipo, tem umas que funcionam logo de imediato, vai ter aquele efeito mais agudo. A gente tem algumas medicações que elas vão funcionar depois de 2, 3 semanas. Então, existe a dose inicial, então depende da idade, do peso, às vezes, do paciente, dependendo da medicação. Agora,
tem um perfil ansioso, aí vai tomar um remédio, fica sedado demais. Então, isso nunca é legal. E a gente vê que o desespero e às vezes também muita gente fica com vergonha de procurar ajuda e acaba tomando essas decisões ruins de fazer a automedicação. E lembrando, no vício das apostas, como a maioria dos vícios comportamentais, a medicação ela é um dos pilares do tratamento quando necessário. A maior parte do tratamento, a maior duração do tratamento nem vai ser a parte medicamentosa. É a Sim, parte junto com a terapêutica, né? psicoterapia, na verdade, os ambientes, as pessoas que a pessoa tem contato, o perfil todo da doença é multidisciplinar. Então, às vezes a pessoa ela quer uma coisa de imediato e esse desespero leva ela a tomar a decisão da medicação por conta própria, mas não é legal. Eu vou puxar um gancho pelo que você falou ali, você falou que quer decisão para o imediato. Uma característica de muitos apostadores é o imediatismo, né? Querem tudo da noite pro dia, porque as apostas, os slots principalmente, é tudo muito rápido, a dopamina, a sensação de prazer e recompensa é muito rápido, o resultado da própria aposta é muito rápido, positivo ou negativo. Então as pessoas ficam nesse looping achando que tudo vai ser rápido, Sim. sabe? E é isso que quando eu começo um processo terapêutico com um paciente, eu falo, você tem que entender que existe um processo, nada é da noite pro dia. E essa busca por uma medicação, muitas vezes, até sem prescrição, é em busca desse resultado imediato, né? Então, é uma característica, vocês aí que estão assistindo, pessoal, quebrem a bolha ou estourem a bolha do imediatismo, tá bom? Acaba que o sistema de motivação ele fica todo desregulado, né? Porque a gente tem vários perfis de pacientes. A gente às vezes tem aquela pessoa que ela nem sabe ainda que ela tem um problema, ela aposta de vez em quando, tem outra que já perdeu o controle, mas todos esses casos você já começa a ter uma desregulação, você já começa a gerar um sofrimento, uma ansiedade, às vezes uma tristeza que se torna uma depressão. Mas assim, independente do grau que a pessoa esteja, ela geralmente já tem uma desregulação aí do sistema dopaminérgico. E aí, o imediatismo, como você falou, ela quer um resultado. Da mesma forma que ela busca uma recompensa sem esforço, uma recompensa rápida, ela vai buscar, às vezes, uma solução rápida, mas essa solução ela não vem sem esforço, ela não vem de forma imediata. A gente tem que desconstruir e recalibrar todo esse sistema. Porque a gente, na vida, a gente tem várias situações que a gente, às vezes, está naquela zona confortável, a gente quer ter um momento de prazer, só que os jogos nas apostas, eles são um dos piores vícios que a gente pode ter em relação a essa desregulação dopaminérgica, porque a liberação, a própria expectativa que pode gerar no paciente da aposta, se vai ganhar, se não vai ganhar, toda aquela loucura, infelizmente acontece e essa desregulação, esses picos de prazer, eles se tornam tão fora do padrão que a gente tem que desconstruir isso daí. É uma coisa muito séria que passa desapercebida muitas das vezes. É um Show de bola, sofrimento. muito bom, Tomás.